feito na fé. Está me entender? O que está aqui não é uma coisa que um qualquer tem que entender. É uma coisa que você tem que se inspirar e se entregar em Deus para você entender isto. Porque não é um qualquer livro. Qual? Que é a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Ok. Não é um Por que qualquer não é um livro. qualquer livro? Por quê? Yeah. Aqui traz mensagens espirituais. Sim. Não de comer a Sim, carne. você sabe quando é que surgiu a Bíblia? E por isso quando nós estamos a falar de Você quando sabe se que surgiu... Jesus, primeira coisa, Jesus era judeu. Era judeu, sim. Ok. Sendo judeu, você está a falar de igreja. Não Sim. é? A igreja, judeus não usam igreja, usam sinagoga. Se usam sinagoga, Agora, a pergunta que estou lhe a falar é, em que igreja que Jesus entrou? em primeiro lugar, Ah, Jesus Cristo não se mostrou ou não se identificou não se identificou como? à igreja. Ah, Que ele é quem é muçulmano e quem como? era um salvador Salvador da como? terra. Como? Ok. Como um enviado. Como? Ok. O Pai. Como? Está me entender? Sim. Essa escritura, ele não pegou caneta a escrever isto. Quem? Jesus não Cristo. escreveu. Está me entender? Jesus tinha a lei de Moisés. Afinal, você chama de Escuta, Moisés, não conhece. escuta, A pergunta que estou lhe escuta, a falar é, escuta. você tem que perceber uma coisa. Jesus, Você está a no ver? tempo de Jesus, não houve nenhum livro. Sim. Entenda uma coisa. Então, Mas como é que isto- você está a dizer que mas, Jesus escreveu ok, isso? A ok. pergunta que estou lhe a fazer é, as primeiras, Jesus era judeu. Sim, era judeu. Entender. Jesus era judeu. Sim. Vivia em conformidade às leis judaicas. Sim, Entender? Até aí, ponto. sim. Segundo, historicamente, primeira igreja. A primeira igreja é romana. Sim, Ok. Jesus não era romano. sim. Sim, os romanos fizeram um Jesus deles. Por causa do conflito, entender. Agora vou te explicar, porque você é Moisés, né? Eu entendo. Agora, tá bom. Eu vou lhe explicar. Existiu um conflito entre romanos e judeus. Os judeus eram subjugados pelos romanos. Os Yeah. romanos, Sim. eles subjugavam os judeus. Para eles, o Jesus, quando aparece no meio dos judeus, no meio dos judeus, quando Jesus aparece lá, no meio dos judeus, os judeus consideravam ao Jesus como sendo Salvador dos judeus. Sim. Ok. Yeah. Salvador dos Judeus. judeus. Mas Jesus não aliou-se com os sumos sacerdotes. O que eles fizeram? Entregaram ao Jesus, aos romanos. Houve um conflito, guerra. Por isso existe um livro, não sei se já leu, chama-se A Guerra dos Judeus. Esse livro, A Guerra dos Judeus, é judeus e romanos. Quando os romanos destroem o templo de Jerusalém, levam tudo para Roma. E aí aparece aquele Jesus que você costuma ver, com aquela coisa vermelha, e com aquela... Vocês já viram isso desde criança, e na catequese eram ensinados muitos... O cristianismo surge na Roma. Sim. Tem que perceber isso. Sim. Por isso você conhece aquele Jesus que aparece com aquele pano vermelho chumbo. Aquele pano vermelho é de quem? Da Roma. Jesus, esse judeu nunca usou aquele pano vermelho. Os romanos é que usam aquele pano. Hércules em companhia. Tá bom. Usam aquele pano Mas- vermelho. mas- Então, o que eu estou lhe a dizer, quando você está a dizer que esta Bíblia foi no concílio que foi feita. Concílio. Esse concílio aconteceu na Roma. Pelo imperador Constantino. Olha. Como é que Jesus se não conhece? Não, mas você está a falar com Moisés da Bíblia. É Como por isso, que... é por isso, eu Moisés, estou, é por isso, está a ser... é por isso eu estou a falar uma Sim. coisa que você tem que entender. Está me entender? O passado que se viveu e, O presente. o presente que nós estamos agora é de entender que o mundo que viveu o passado não é o mundo que está a viver agora. Ok, E entenda uma coisa, ok. que isto aqui Yeah. não está a defender Romanos, de onde que você está a falar, que onde que se contribuiu tudo. Posso lhe mostrar? Está a me entender? Eu posso lhe mostrar que essa Bíblia está defendendo. Se for essa mesmo, eu não sei se está em português. Em primeiro lugar, escuta Essa uma Bíblia coisa, escuta uma coisa. defende muito aos romanos Escuta uma coisa. e condena muito aos judeus. Escuta, condenar os judeus Sim. desde que você é pecador. Em primeiro lugar, você é pecador nessa terra. E és pecador. Eu. Estou a falar de verdade Eu. que O senhor não
não peca. Todo Sim, ser humano ele é está pecador. dizendo- Está me entendendo? Ok. Todo ser humano é pecador. Como? Desde que eu seja pecador, Não você posso também não é ser inocente. pecador. Está me Não entendendo? posso ser pecador. Em por primeiro quê? lugar, Vou te explicar. escuta uma coisa. Deixa-te explicar. Escuta uma Jesus coisa. morreu na cruz para quê? Escuta uma coisa. Você acredita em Jesus? Espera. Sim, Jesus morreu na cruz por causa do quê? Ele estava a pagar o nosso pecado. Então agora esses pecados existem Desde por que quê? você rejeita a palavra dele. Se essa palavra não é dele, como já lhe disse, Então, essa se a palavra. partir daí tenho uma pergunta para si. Yeah, Na sua igreja, na minha igreja, eu não você tenho lê igreja. a Bíblia? Vou ler Bíblia dos Romanos, como te disse. Então, a esse é partir um daí, produto esta Bíblia aqui, romano. escuta, e por isso todo mundo e todas as pessoas, eles para se converterem, Aqui. a palavra que eles estão, para se converter ao Jesus, a palavra que eles estão seguir é a Bíblia. Todo mundo comum. Você Vou não sabe falar que que- até hoje os judeus não acreditam em Jesus? Não. Profeta Moisés e Sheikh Nur, esse debate eu acho que não vai terminar Não, mas a agora, pergunta não é? que eu estou a fazer, quando eu estou a dizer, ele está a dizer, eu sou pecador, todo mundo é pecador. Então, sei que o que não eu queria. peca. Não, essa minha ideologia muçulmana, todo muçulmano. Está a defender muçulmana, não está a defender. Não estou a naquilo defender. Que você é criatura Não, de Deus. eu não Sim, estou a defender. Você é Agora, a criatura de pergunta- Deus. Por a pergunta que que eu encosta estou a no fazer. muçulmano? A pergunta Porque que- não estamos a falar da muçulmana, estamos a falar da igreja, Vamos deixar estamos a ele falar de terminar Deus. O fim de pensamento Ok, sobre deixa ela o só pecado, terminar. Sobre o pecado. O que eu, só. aqui, o que eu queria interpolar a ele, sabe, era o quê? Eu queria saber dele, porque o princípio cristão é que Jesus morre, não é, na cruz, pelos pecados do mundo. Exato. Era suposto não existir mais pecado, se alguém já morreu na cruz pelos pecados. Por que existe mais pecado? Por que as pessoas se batizam? Batismo é para quê? Batismo é dos judeus para tirar os pecados. Por que Jesus até ordenou? Está aí em Lucas, pode abrir. Em Lucas, Jesus ordena aquele leproso para ir fazer o quê? Sacrifício. Sacrifício era o quê? Abater animal. Por que os discípulos de Jesus participavam nos templos dos judeus, fazendo o quê? Sacrifícios para a remoção dos pecados, mesmo depois de Jesus. Então, como é possível termos a mesma ideologia hoje? Alguém morreu na cruz pelos nossos pecados. Ok, a pergunta é, se esse alguém morre pelos nossos pecados na cruz, então por que ainda continua a existir pecado? Por que a igreja ainda... Pergunta ao coisa aí, É isso o que eu profeta. disse. Profeta, se Jesus morreu na cruz, morreu para lavar os nossos pecados. Sim. Por que também ainda continua pecado, a existir pecado? Por que você está a dizer que você é pecado de nascença? Desde que diz que é o Job, uma pessoa nascida com outra pessoa tem pouca vida na terra, porque ele vem do pecado. Está me entendendo? Você nascer seu filho hoje, você foi batizado, desde que ele cresce, mesmo sendo batizado, mas vai roubar, vai tirar a vida. Está me entendendo? Então, onde que eu posso dizer que continuamos a dizer que estamos livres, estamos em paz, estamos com Jesus, porquanto nós não recebemos aquele caminho que ele diz, não mate. E quanto estamos a matar? Será que estamos a viver naquele passado que Jesus Cristo morreu no cruz e ainda continuamos com aquela salvação, desde que nós não se convertemos a ele? Não! Convertes! Não, seja um fiel! Posso fazer uma pergunta? Uma pessoa. Posso fazer uma pergunta? Não, Só uma pergunta. Sheikh. Você falou de morte. Consoante a sua Bíblia, a morte é por causa do quê? Do pecado. As pessoas morrem por causa do quê? Se eles morrem com pecado, Não, não é por morrer com pecado. Morre-se. Diz-se que morre-se. A Bíblia diz que a morte veio pelo pecado. O quê? Por causa do pecado, as pessoas morrem. A pergunta que continua a lhe falar, desde que Jesus morreu na cruz pelos pecados, parou de se morrer. não parou! Então- É por isso que estou a dizer, como que você diz que não posso confessar, não posso sair disto, porque já estou livre, ou porque já estou assim, porque Jesus morreu na cruz. Ok. Cada vez que Profeta está a se morrer. Profeta Moisés, Sheikh Nur, vamos entrar no tema. Profeta Moisés pode dar a sua opinião sobre a oração que Deus ouve. Qual é o tipo de oração, na tua opinião? Aquela que Deus ouve.
Ensina ali os telespectadores. de Ali é um pouco complicado. E é onde que temos problema. Não são todas as orações que são recebidas com Deus. Ok. Estão me entender? Não são todas as orações que você diz, ajoelhou, Deus te respondeu. E por isso se diz que você fez uma oração, mas a resposta é atrasada. Por que atrasada? Porque você não sabe. Ninguém te testemunhou que você já recebeu o resultado de dizer que Deus recebeu a sua oração. Mas você pode estar na presença de Deus. Mas, em primeiro lugar, o David, que é o rei, ele teve este pecado, levou mulher de Urias. Mas depois de engravidar a mulher de Urias, e a criança que eles nasceram no meio, foi um sacrifício de outro sangue, porque a pessoa morreu lá, através daquela gravidez, porque não queria que seja visto. Então decidiu o Davi que tem que morrer lá, na guerra onde ele está aí. E ele, dito e feito, não voltou para ter aquela criança. Então, quando tiveram aquela criança, ele pensava que tudo está pronto, porque ele estava na presença do quê? De Deus. Mas é por isso eu digo que você tem que saber uma coisa. Quando a profecia vem direcionado a si, é porque Deus tem um olho a si. E Ele está a te olhar dia após dia. Mas desde que você saiba, Profeta, que já saiu ou está dentro dele. Profeta, qual é o tipo de oração que Deus ouve? Tipo de oração que Deus ouve. Porque disseste agora que nem todo tipo de oração Deus ouve. Sim. Então, qual é o tipo de oração? Porque eu disse isso? É por isso eu estava falando de Davi. Mas depois de ser dito com Samuel que essa criança não vai viver, ele fez oração. Fez oração. Chorou, implorou, se jogou na areia, fez tudo, jejuou. Mas a criança o quê? Perdeu a vida mesmo assim. Então, é por isso eu disse que não são todas as orações que são o quê? Que são ouvidas. Entendes? Não são todas. Desde que você saiba a sua traje, qual é o erro que você cometeu para ir diante a Deus. É por isso que diz que quem vem de mim, em primeiro lugar, sem que se negar ele, ser humano, ser pessoa encarnal, para ser espiritual. Ok. E por isso, você tem que se marcar a presença de Deus. Ok, muito obrigado. Fazendo as suas orações para Deus te ouvir, é através de que você tem que se conectar em Deus. Ok, Exato, eu Sheikh tenho Nur. uma questão mesmo. Só para- Antes de passar para o Sheikh Nur, eu tenho uma questão para o profeta. O que fazer para que Deus escute as minhas orações, por exemplo? Para fazer que Deus escute as suas orações, em primeiro lugar, é se negar em si. Aceitar que Jesus Cristo vive em si. Que de todas as orações serão conectadas com Deus. Matar a sua carne significa que você não pode admitir a carne te vencer ou te mandar. Ok. É aquilo que ele estava a falar sobre o dinheiro. O dinheiro pode incorporar a sua fé. Ou pode te matar a pessoa, porque você tem dinheiro. Pode mandar o seu dinheiro, tá vendo? Dinheiro que você procura, ele pode te mandar de novo. Que aquele seu inimigo aí paga telefone para matar. Está Para ter vendo? mais. Você está a ver?